Meu nome é Maria Serrati, o meu filho é Gabriel Souza de Almeida. Não tenho um diagnóstico preciso, mas tenho informações que é o TDAH. O sentimento, assim, é bem... É uma coisa, assim, difícil de expressar, mas é uma dor, na verdade, assim. Quando as pessoas começaram a fazer crítica o comportamento dele, né? Aí eu ouvi as críticas, né? Ah, essa criança não sabe falar direito, aquela palavra, é burro, né? E aí você vai ouvindo tudo isso. Então é dolorido, assim, saber que é diferente. E até então você não conhecer, você não saber o porquê que seu filho é assim. Aí você vai achando, será que eu estou pecando em excesso? Será que eu estou exagerando? Será que isso não é passageiro? Isso vai passar? Mas aí você vai vendo que não é bem assim, não. Você tem que procurar uma ajuda, né? A inclusão da sociedade, assim, foi bem difícil, porque além dessa diferença que ele tem, né? Ele tinha uma série de problemas de saúde. Ele não teve, assim, A criança nasce, ela tem aqueles movimentos, aqueles que a gente fala que a criança está sorrindo, né? E o meu filho não tinha isso. E aí hoje eu olho uma criança, quando começa a andar, começa a engatinhar, depois andar, crianças às vezes de pessoas mais próximas de mim, e aí eu choro, porque eu não vi isso, assim. Foi difícil para mim até hoje. Eu olho para ele e lembro de uma criança, né? Que era aquela criança que eu gostaria de ter acompanhado tudo isso. Aí minha vida era no hospital. Eu tinha paradas respiratórias, pneumonias repetitiva. Ele demorou muito para falar. Então foi muito difícil a inclusão na sociedade. Até entre amigas mesmo, porque eu não podia sair de casa, minha vida era dentro de casa e em outros dias no hospital. Era internações, consultas e em casa. Era muito raro eu sair para ter convivência. Nossa, até mesmo com as pessoas que eu tinha uma convivência antes, né? E nas escolas foi uma batalha grande, eu tive que implorar, eu recorri até ao conselho tutelar, implorando uma vaga para ele na creche, mas foi difícil. Eu tenho até um caderninho que eu guardo até hoje de recordação da época de creche, aquela agenda que você manda para a escola e a professora te manda os recados, né? Então eu olhando às vezes assim, vejo, né, quantas vezes que eu recebia o recado que ele passava mal. E nas conversas que eu tinha com as cuidadoras, a auxiliar da professora, né? Então era sempre assim, é dificuldade que o Gabriel tem para dormir, a gente coloca travesseiros, faz um volume mais alto para ver se ele melhora a respiração, mas é difícil, é sempre assim, essas queixas, né? E aí chegou o tempo que eu consegui uma cirurgia para ele, que foi melhorando, né? Começou a falar, desenvolver um pouco a fala melhor, né? Mas foi muito difícil. O caminho, sim, foi difícil, porque na realidade eu não conseguia ver eu não conseguia ver tantas coisas. Eu via um pouco que ele tinha, que era essa parte respiratória, que ele não dormia, ele tinha a apneia do sono. Então quando ele foi desenvolvendo, crescendo,
e falando, indo para a escola. Pessoas que eu nunca tinha me visto, que eu não conhecia, que eu nunca tinha tido convivência em um hospital, em um atendimento de consulta, um posto, né? Não hospital. Ela me alertou, ela viu um comportamento inquieto de uma criança muito inquieta, assim, não concentrado, né? Embora as crianças, né, no normal não ficam tão quietas, né? Mas acho que algo chamou a atenção e ela me falou por que eu não procurava um psiquiatra, porque eu estava numa consulta para o neuro, em decorrência de muitas dores, ele tinha muitas dores fortíssimas de cabeça. E aí começou, e aí eu fui, porque anteriormente eu tinha sido indicada para levar ele numa psicóloga, mas psiquiatra não. E aí eu levei no psiquiatra e ele fez uma avaliação. Mas eu tive que parar com o tratamento do psiquiatra por decorrência de um outro tratamento que ele precisava fazer, e era uma outra cirurgia que ele já havia feito 2 quando ele tinha 3 anos e meio. E aí eu tive que parar com o tratamento porque eu não vencia, não dava conta. A condição financeira não me dava suporte para mim. Eu não tinha ajuda para mim poder estar levando ele a semana inteira em tantas especialidades. E até hoje eu tô aí eu fiquei numa fila de espera no mesmo hospital, mas em outra região, para conseguir a psiquiatria, né, para entrar na psiquiatria infantil. E aí novamente eu tive que parar, porque é difícil, não é fácil. Eu tive que parar para poder dar o sustento para ele. Daí hoje ele só tem um psicólogo, mas tem dias que eu tô calma. Essa noite mesmo eu acordei, eu tava querendo dormir e eu acordei assustada, que ele gritando, fazendo um barulho preocupante, de quem assim, você tá dormindo e você acordar assustada diante de um fato que não é preciso fazer aquilo, né? Então eu tenho que às vezes tentar me controlar diante do que ele fala, porque quando eu vou ver não é verdade aquilo que ele fala. Ele cria uma história na cabeça dele, e aí quando você vai ver lá, não é nada disso, tudo normal, né? Mas até então o coração já foi a 1000 por hora, você pensa que está acontecendo algo, né? E aí eu tô no caminho, tô buscando. Eu peço para Deus, sim, que eu não desista do meu filho. Eu peço para Deus, sim, que me dê muita saúde mesmo, muito equilíbrio mental. Porque às vezes é difícil você não ter apoio, esse apoio humano, né? Aí eu busco em Deus a força, porque olhando você faz uma ideia, você vivendo é totalmente diferente. A minha lição de vida, ele tem 15 anos, desde que ele nasceu. Eu lembro que foi exatamente assim, menos de um mês de vida, eu comecei a levar meu filho ao médico, porque ele começava a passar mal. E a minha busca do psiquiatra não é desde 15 anos, do psicólogo, mas a busca por tratamento, dele trazer um quadro assim, com essa problemática toda, essas causas todas, né? É desde que ele nasceu. Uma vez eu falei pro psicólogo, eu estou aqui porque é por amor, porque se não fosse por amor eu já teria desistido. E é só o amor. A lição que eu digo assim, é o amor que faz toda essa transformação, toda essa força que eu crio dentro de mim,
E aí eu acabo falando com as pessoas que eu sou especial, né? Porque diante de tudo isso eu fui descobrindo, eu fui tendo experiências, né? Essa é a lição de vida que eu tenho, assim, né? É a fé. Eu me asseguro na fé, porque se eu deixar e por conta até de críticas, meu filho fica sem tratamento, sem uma mãe estruturada, né? Então, mas que a sociedade procure saber, ter conhecimento do que é o TDAH, para não criticar as pessoas, para não tratar com indiferença, para saber que nem todo comportamento, como as pessoas dizem assim, né? Ah, o filho de fulano é mal educado, ele não tem educação, ele não sabe nem comer. Mas eu vou deixar aqui uma coisa assim que é muito importante para mim. Quando eu comecei a ler um livro que eu fui de um psiquiatra, agora eu não lembro o nome dele, mas o título do livro é O Mundo da Lua. Esse livro é super importante. Não precisa você ter um filho especial, não precisa você ter um filho que tenha um TDAH. Mas é importante para a gente estar bem na sociedade. Quando você lê esse livro, você vai entender quando você vê uma pessoa com esse comportamento, porque você pode até ajudar essa pessoa, essa mãe, orientar, ter conhecimento e não criticar as pessoas, não olhar com indiferença. Olhar diferente, esse olhar diferente é ter amor.